muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Falar Enfermeiro. Eu sou Milka Lorena. Eu sou Jaiane Gomes. E estamos aqui com um entrevistado super especial. Esperado. Com um tema muito interessante. Estamos em casa, à vontade. Só mais uma vez para enfatizar, esse espaço é para a enfermagem como um todo. Você que está aí do outro lado, saiba que não é apenas enfermeiros, tá? Apesar do nome Pode Falar Enfermeiro, aqui é o espaço para técnico, para auxiliar, para enfermeiro, né? E até, inclusive, aos outros profissionais da equipe multi, né, que se sentirem interessados, né, em saber um pouco do universo da enfermagem, sintam-se à vontade, podem se aconchegar, colocar o fone de ouvido, que o episódio de hoje tá muito bacana. Para a pipoca. E vamos lá. Vamos lá. A gente vai começar apresentando ele, que é enfermeiro, especialista multiprofissional em oncologia. Especialização em enfermagem de terapia intensiva. MBA em gestão integrada da qualidade e segurança do paciente. Mestrado em enfermagem UPE-UEPB. Ele também tem doutorado em enfermagem pela UFPE. Professor adjunto da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças, Universidade de Pernambuco, a FENSG-UPE. E é docente permanente do programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade de Pernambuco e Universidade Estadual da Paraíba. De quem estamos falando, Milka? Será que eles adivinham? Vamos lá? Com vocês, Diego Augusto! Eu mesmo, Seja muito bem-vindo. Como Milka falou, esse espaço que é todo nosso aí, da enfermagem como todo. E é muito bom ter você aqui. Eu tô super feliz de estar aqui. Um convite que eu não tinha esperado, mas assim, eu fiquei extremamente feliz, conversei com Jaiane muito e disse quanto eu estava feliz de estar aqui com vocês hoje, porque acho que é um espaço para a gente conversar, se conhecer, trocar uma ideia e quem está assistindo a gente também entender um pouco do que é que cada um faz, o que é que cada um pensa e a gente somar isso tudo e ficar todo mundo junto, que acho que é massa assim. E apresentar um pouco mais dessa enfermagem para a sociedade, isso, né? Exatamente. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais de Diego, né? Ele que é docente, né? Estamos aqui entre professores. Temos muito pano para manga para conversar, né? Muito assunto. Inclusive, né, acompanhando suas redes sociais, porque a gente sempre faz esse stalker, né, dos nossos convidados. Eu percebi que você é muito querido pelos seus alunos. Queria que você falasse um pouquinho da relação que você tem com eles. Olha, essa relação minha com o estudante, ela vem, acho que foi muito do que eu tive, o que eu vivi como estudante também. Não necessariamente que eu tive esse acolhimento, pelo contrário, eu não tinha tanto acolhimento dos professores quando eu era estudante da graduação, da pós. Então, eu tentei pensar que na minha prática docente eu poderia fazer diferente. Então, o que é que eu hoje penso? Eu penso que o estudante, independente da instituição de ensino que ele está, seja ela pública, privada, que ele tem, hoje todos nós temos, na verdade, né, situações que a gente vive fora desses ambientes. E esses ambientes que a gente, por muitas vezes, passa mais tempo do que na nossa própria casa, com a nossa família, eles têm que ser lugares prazerosos. Então, assim, eu tento, com as pessoas que estão no meu convívio, principalmente os estudantes, os colegas de trabalho, fazer com que seja prazeroso estar ali, seja feliz estudar, né? Entender que aquele momento que você está ali é um investimento na sua vida, que aquilo pode trazer mudança na sua vida. E por que isso tudo ser tão difícil? Se pode ser fácil, se pode ser leve. Então eu gosto de dizer assim, que meus alunos hoje são meus filhos, né? Acho que hoje em dia eu já tenho uma idade de ser pai de algum deles. E alguns são meus sobrinhos. Eu digo assim, meu vai ser de tio, porque eu não tenho idade de ser seu pai, né? Mas eu gosto de tratá-los bem, porque eles me tratam muito bem, são muito carinhosos. E por que não dar a mesma coisa de volta? E fazer isso, como eu disse, fazer o que por muitas vezes pode parecer pesado, difícil, ser mais leve e agradável. Eu penso muito dessa forma. É aquela história da gentileza atrás gentileza, isso, né? Isso, exatamente. Até porque, assim, hoje eu estou numa posição de estar como professor. Sim. Futuramente isso pode mudar e tá tudo bem também. E pode ser ainda muito mais prazeroso, sabe? Eu acho que é extremamente positivo e feliz para nós professores. Vocês devem ter vivenciado isso já. De quando a gente vai para algum espaço e a gente encontra o nosso estudante
Sim. Como protagonista daquele lugar. Tipo, ele tá ali trabalhando, ou de repente você chega no serviço de saúde para ser atendido, tá o nosso aluno ali, eu fico extremamente feliz. Eu tive o prazer de ir no Covid. Estava trabalhando em determinado hospital e aí eu vi uma nova seleção. Quem já não veio? Minha ex-aluna. Foi minha colega de trabalho. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. É muito gratificante. A gente diz, cara, eu tô indo pelo caminho certo. Isso. Aquela sementinha que a gente plantou lá atrás. Isso. E aí, quando eu digo plantar a semente, não é porque a gente tem esse poderzão, porque o poder é do estudante. Sim. Ele que quis chegar naquele espaço. Mas a gente foi lá e colocou na cabecinha dele que ele era capaz. Os facilitadores, Isso, né? Exato. Ó, vá por aqui que vai dar certo, você consegue, acredite em você, estude um pouco mais, que vai dar certo. Acho que é por aí. Isso, é o poder da docência, né? Muitas vezes a gente inspira, seja pro lado positivo, né? Ou não. Verdade. Às vezes, né, você comentou que não foi tão recepcionado quanto você. Infelizmente. Trata seus alunos, mas isso fez com que você voltasse, né, agora na posição de fazer diferente. Fizesse o diferencial. A gente pode quebrar esses ciclos. Isso. Basta a gente querer. E aí não só na instituição de ensino, por exemplo. Hoje você está ocupando o espaço no serviço de saúde, onde por muitas vezes o acolhimento não foi legal, as pessoas não foram tão cordiais com você, ou de repente elas não utilizaram de uma justiça dentro do que poderia ter sido feito para você estar bem naquele lugar. Quebre esse ciclo, não deixe ele se perpetuar. Porque pense, tem aquela velha frase, né? O opressor quer só... Enfim, eu não lembro a frase. O oprimido se torna opressor. É isso. O grande prazer do oprimido é se tornar o opressor. Essa é a frase, anotem aí. Então, não deixem ela se perpetuar. Pelo contrário, mudem isso. Porque a gente tem que sempre estar levando porrada. E aí eu falo como enfermagem mesmo. Por que a enfermagem sempre tem que ser tão massacrada? E aí a gente, às vezes, vai chegar num lugar onde já tem um contingente de dificuldade para a gente exercer o nosso cuidado. E a equipe de enfermagem em si, ela, ao invés de se ajudar, ela complica o trabalho do outro. Por que não quebrar isso, fazer diferente, né? Acolha bem as pessoas. Porque pense, se a gente já trabalha bem na dificuldade, nós que somos enfermeiros sabemos muito bem disso, imagina se a gente chega num ambiente que é acolhedor, no mínimo possível, Nossa. Que ele vai nos tratar bem, que ele vai nos dar uma condição mínima de estar bem naquele ambiente. Aí eu volto para o que eu tinha falado antes. Se a gente já está naquele ambiente, muitas vezes mais do que com as pessoas que nós amamos e que gostaríamos de estar, por que isso não vai se tornar melhor? Claro que vai. Eu percebo muito isso, essa questão do oprimido e opressor, quando eu vou com os acadêmicos ou com os estagiários para campo de estágio como preceptora. E assim, a gente chega no campo e a recepção muitas vezes não é das melhores. É cara feia, impedindo que a gente trabalhe como a gente quer. E a gente fica refletindo, caramba, será que essas pessoas um dia não foram estagiárias? Será que nunca foram alunos? Isso. E será que se fosse eles na situação da gente aqui, eles não iam querer ter oportunidade? Então, Exato. É porque, justamente, acho que na fase de estudante eles foram oprimidos. E agora, como funcionários, eles querem oprimir os outros. É uma relação de hierarquia que a gente vê muito em hospital, que infelizmente... Infelizmente é a chamada herança afetiva. Né? A herança que eu tenho do correto, de como deve ser feito, é essa. Então, para você fazer tão bem quanto eu faço, vai ter que passar pela mesma coisa. Ou, em outras palavras, vai ter que aprender como eu aprendi. Já ouvi muito isso, né? É tão interessante isso, porque eu acompanho também estágio em uma das instituições e às vezes a gente chega no plantão, o que é que tem aí? Tem alguma coisa que se apresenta, todo aquele processo? Não tem nada, tá tudo feito, tá tudo pronto. Eu não acredito que não tem nada. Hospital não tem o que fazer. Pois é, um serviço de saúde sem nada para fazer, tá difícil. Não existe isso. Não conheço esse ainda não. Mas a gente tá conversando aqui. Uma pergunta passou batido, que é uma coisa tradicional. A gente esqueceu de perguntar. Pela primeira vez. O porquê você escolheu a enfermagem? Como foi que a enfermagem entrou na sua vida? Para essa grande resposta. Já me perguntaram isso outras vezes. A minha grande vontade, quando eu terminei lá meu ensino médio há alguns anos, não vem ao caso quantos. Muito detalhe. Há alguns anos, quando eu terminei o ensino médio, a minha vontade era trabalhar com comunicação. Eu sempre fui uma pessoa muito tagarela, eu falo muito, gosto muito de me comunicar, de conversar. Então, eu achei que naquele momento eu tinha que fazer um curso de graduação ou em jornalismo ou na produção de rádio e TV, que era o meu sonho como adolescente. A gente fica lá devagando e chega nesse entendimento. Só que minha mãe é profissional da saúde. Minha mãe é técnica de laboratório.
E minha mãe sempre me incentivou a fazer algo na área da saúde. Então, na época que eu fiz o vestibular, as inscrições não havia internet. Ele não quer revelar a idade, mas tá complicado, né? Não tinha internet. Não existia internet. E as inscrições, elas eram feitas através de um manual que a gente comprava. Então, eu era muito, muito novinho. Eu terminei o ensino médio com 16 anos. Então, minha mãe foi quem fez a minha inscrição no vestibular. E eu tinha preenchido o rascunho para o curso que eu desejava, que era rádio e TV. Imagina. Comunicação social, rádio e TV. Minha linda mamãe chegou lá, apagou e colocou ciências biomédicas. Eu fiz o vestibular, não fui aprovado para ciências biomédicas, graças a Deus, não era para aquilo. E terminei fazendo também o vestibular de outra universidade, onde eu comecei a cursar uma licenciatura. E aí, abrindo só um parênteses antes da enfermagem, eu sempre soube que eu queria ser professor, desde criança. Eu sempre soube que eu queria trabalhar como professor. Eu nunca tive dúvida disso. E aí, como surgiu a enfermagem? Eu estava cursando a licenciatura e abriu lá no interior, eu sou do interior do estado, abriu a primeira faculdade de enfermagem do interior do estado. E aí, na época, lá por os anos de 2001, 2002, enfermagem estava naquele boom por conta da disseminação do PSF na época, e todo mundo queria fazer enfermagem. Então, minha mãe, por que você não faz enfermagem? É um curso muito bom, você poderia fazer. Eu digo, vou nada. Fazer enfermagem. Aí a gente tem aquelas construções sociais lá, né? Sobre a enfermagem. Eu verbalizei algumas delas que eu não vou falar isso aqui, porque eu não acredito nisso. E terminei indo cursar o curso como pensando que seria momentaneamente. E quando eu tivesse estudado um pouco mais, eu conseguiria fazer o curso que eu queria, que era produção de TV. Enfim. Tudo a ver, né? Tudo a ver, né? Então, eu sei que eu fui cursando a graduação e quando chegou em um determinado período do curso, eu me encantei enlouquecidamente pela enfermagem. E digo para vocês, assim, já fazem 18 anos que eu concluí minha graduação e eu nunca, nesses 18 anos, pensei em fazer outra coisa da minha vida. Eu devo à enfermagem tudo que eu tenho. Eu fico até emocionado, viu? Eu devo muito à enfermagem, às lições de vida que eu tive e à maturidade que eu tenho hoje, sabe? Então, eu não faria outra coisa da minha vida se não fosse ser enfermeiro. E a gente percebe esse amor que você tem, justamente, né? Nessa situação de emoção. E, assim, eu me identifico muito, assim, na história também. Acho que Igor também comentou, nosso entrevistado, que ele também tinha essa veia de comunicação, de artes cênicas. Ainda chegou a fazer, né? Ele contou aqui na entrevista. Isso. E quando eu fazia teste vocacional no ensino médio, dava muito para isso ou para a área da saúde. Então, quando eu fui fazer a faculdade de enfermagem, eu não sabia que existia diferença de enfermeiro para técnico de enfermagem. O pessoal, Ana Nery, não sei o quê. Aí eu, tá. Hoje se fala na Ana Nery. E quando eu comecei a cursar, foi a mesma situação. A cada disciplina que a gente passava, eu me apaixonava ainda mais. Isso anatomia, mesmo. Caramba. Fui monitora de anatomia, bioquímica, foi passando. E não tem como você... Eu sou suspeita de falar, mas é apaixonante. É a profissão da gente. Muito. É uma profissão muito nobre, né? Dentre as profissões. Eu digo que é uma profissão muito humana, sabe? Porque, assim, além de estar cuidando da pessoa que tem uma situação de adoecimento, a gente vai para além disso. A gente vai para o humano mesmo, sabe? Do sentimento, da vida social daquela pessoa, das relações que ela tem. É cuidar mesmo, sabe? Não é tratar uma doença. Né? Não é tratar por tratar, não é entregar uma medicação e dizer, toma a medicação que vai ficar bem. Vai ficar bem. E depois largar essa pessoa. Não é isso. A gente se conecta com a pessoa. Isso. Então, eu amo tanto a enfermagem, tanto que, por exemplo, hoje eu tenho uma sobrinha que está cursando enfermagem. Olha aí. Eu tô parecendo que tô lá, ó. Junto com ela. Vibrando junto com ela. Cada coisa que ela me conta, eu fico extasiado, porque eu sei que como eu me apaixonei lá há 18 anos atrás, ela vai se apaixonar também. E todo mundo que está cursando, em algum momento, vai virar a chave. E também pode não virar, que tá tudo certo. Tá tudo certo. Se não virar, pelo menos você teve a oportunidade de conhecer algo diferente, que não tenha dúvida que vai agregar na sua vida, sabe? Acho que é isso com qualquer profissão. Que de repente a gente começa a cursar ela e vê que não é pra gente, mas algo ela trouxe pra você. Algo de positivo você teve ali, né? Você tá falando isso, me lembrou uma coisa que eu vi semana passada nas redes sociais. E um grupo de enfermeiros e técnicos, né? Tava ali a paciente fazendo quimioterapia
que esse já é um próximo gancho para a nossa próxima conversa, próximo assunto, né? E aí ela fazendo quimioterapia, e assim, bem triste, aí entre os técnicos ali, cantando uma música que ela gostava e dançando, e ela para assim e fica olhando. Então, isso, nossa, não tem palavras. Não. Pois Não tem isso. Isso é enfermagem. Exatamente. Isso mesmo. Né? Então, as pessoas... Eu acho muito, muito bom quando eu escuto... Eu amo quando eu escuto isso, ou quando alguém traz esses relatos, porque eu vejo nas redes sociais, porque é divulgar realmente o que é a enfermagem. Exato. Porque a gente vê sempre as divulgações de coisas tão negativas, de coisas tão ruins. A enfermagem é para a medicação errada. A enfermagem... Gente, tá. Mas não é só enfermagem. Não é só aquele profissional, enfermeiro ou técnico que erra. Temos vários profissionais da saúde que também erram, assim como todas as outras. E quando você pega essa coisa boa e traz a público, nossa. E era exatamente com essa paciente de oncologia, né? E aí o nosso querido aqui, entrevistado de hoje, também é um especialista em oncologia. Fala um pouquinho pra gente sobre essa experiência. Foi a minha grande paixão na enfermagem. Terminou sendo a oncologia. Outro dia uma pessoa, acho que esses dias alguém me perguntou assim... Por que tu fosse para a área da onco? Eu disse, rapaz, essa história ela é um pouquinho longa. Ela começou mais ou menos na metade da minha graduação, onde estava todo mundo escolhendo uma área. E eu, na época, era monitor da área de saúde da mulher. Gostava muito de saúde da mulher, porque a gente realmente na obstetrícia, na enfermagem obstétrica, tem uma autonomia muito grande. Vê ela com um destaque muito grande. Então, eu estava bem engajado nisso. Só que naquele processo, o pai do marido da minha mãe, ele adoeceu por câncer. Ele teve um tumor de laringe que metastaseou para a boca, língua, enfim, foi uma coisa bem complexa. E foi um caso que eu acompanhei bem de perto. Sabe, por conta do contato familiar, já tinha tido uma história anterior da mãe dele ter tido um câncer de colo uterino, sabe, uma história familiar bem repleta de tumores. Então isso foi me chamando a atenção e eu fui ler a respeito. Fui ler o que era aquele tumor, por que era que ele acontecia, de onde vinha isso. E aí você vai abrindo o horizonte para aquela área. E eu lembro como hoje, que tinha uma livraria lá na faculdade que eu fazia, que vendia esses livrinhos assim. Como sempre, não sei se hoje em dia tem ainda. E aí tinha um livro assim, Enfermagem em Oncologia. Lembro ainda da capinha do livro. Era uma mulher com destaque para um tumorzinho na mama e o nomezinho amarelo. Vou comprar esse livro para eu estudar. E aí eu comecei a ler aquele livro e eu me encantei de uma forma, como eu disse assim, meu Deus, como um enfermeiro pode saber tanto sobre isso? Como a gente pode fazer tanto? E aí isso veio se consolidar na época do meu estágio curricular, que eu tive a oportunidade de ter muito contato com pacientes oncológicos lá no Hospital do Câncer. Eu fiz alguns rodízios de estágio lá, mas na época que eu estava terminando a graduação, existia ainda estágio extracurricular, que era permitido pelo conselho e que a gente tinha um corém de estagiário, a gente tirava a licença de corém. É antigo isso, viu? A gente tirava um corém. A gente tirava um corém de estagiário, Jeane sabe? Enfim, né? A gente tirava um corém de estagiário. Que era o estágio voluntário. Voluntário, exatamente. Aí eu fiz essa prova do estágio voluntário lá do Hospital do Câncer, que ele fornecia uma bolsa para ajudar com despesa de transporte, alimentação, e fiquei lá como acadêmico 1 ano e 8 meses. Minha gente, esses 1 ano e 8 meses mudaram muito minha vida. Porque eu tive a oportunidade de ter contato com paciente clínico, cirúrgico, em quimioterapia, em cuidado paliativo, na terminalidade, paciente ambulatorial. Enfim, eu tive a oportunidade de conhecer diversas áreas da oncologia como acadêmico. E o interessante é que assim que eu concluí a graduação, eu fui trabalhar em um serviço que estava abrindo uma área de oncologia e eu fiquei engajado nesse serviço. Então, assim, eu terminei tendo uma proximidade, uma afinidade muito grande com o paciente oncológico, porque eu vejo que é uma área que muitos de nós, enfermeiros, não preterem por ela, porque a gente tem uma construção social sobre o que é câncer. Eu digo sempre isso aos alunos lá na faculdade. Se a gente for pensar, quando a gente fala de câncer, ter um tumor, ou alguém próximo a gente, amigo, vizinho, colega de trabalho, que recebeu a notícia de ter um tumor, a primeira coisa que vem na mente da gente é... Morte, sofrimento, mutilação. E não é isso, gente.
Câncer é uma doença como qualquer outra. Infelizmente, hoje, a ciência ainda não chegou ao ponto da gente ter o recurso que outras doenças também têm. Mas a gente está chegando num momento no mundo que, a cada dia, eu estava lendo material ontem à noite, falando sobre isso. Hoje, no Brasil e no mundo, o protagonismo de óbitos é por doenças cardiovasculares. Mas as neoplasias estão ali, chegando no páreo. Nós estamos em 2025, vamos chegar em 2030, a gente vai ter uma virada na pirâmide epidemiológica, a pirâmide etária, perdão. Isso. E isso vai fazer com que a gente tenha mais pessoas idosas. Então, quanto mais idoso, mais doença crônica, e a doença crônica que mais mata pessoas, infelizmente, são as neoplasias. Então, a gente vai ter uma necessidade muito grande de pessoas que tenham disponibilidade de cuidar de pessoas que estão com câncer, né? Então, eu tive contato com paciente de câncer de próstata, de mama, útero, cabeça, pescoço, bexiga, criança, adolescente, idoso, mulher, homem. Então, tive, graças a Deus, essa oportunidade de ter essas experiências e hoje poder ajudar. Hoje eu não ajudo diretamente na assistência, como eu tive a oportunidade há anos atrás. Mas hoje eu vejo que o meu papel é incentivar os estudantes da graduação, da pós-graduação, a pensar nesse cenário de prática, de como se aproximar, de como cuidar. Porque, para vocês terem ideia, eu conduzo um programa de extensão que eu levo os alunos para só ter contato, ver quem é o paciente oncológico, estar no mesmo ambiente que ele, para a gente já quebrar aquele mito de sofrimento, de mutilação. É tão negativo, né? Se construir muita coisa. Tão pesada. Mas isso, olha, isso é histórico. É histórico. E antigo demais. Tem um livro que o título dele é O Senhor de Todos os Males. Eu não vou saber pronunciar o nome do autor, porque é bem complicado. Acho que é até russo. Bota no Google. Bota aí no Google. O Senhor de Todos os Males. Males. Ele fala da história do câncer na humanidade. E ele fala que essa história do câncer ela vem lá do Egito Antigo. Então, Imhotep era um médico daquela época, um curandeiro, enfim. E ele tinha vários papiros que explicavam como as doenças eram curadas. Por exemplo, resfriado, você vai fazer isso para cuidar. E aí ele começa a descrever que uma mulher de um determinado povoado, ele encontrou uma massa na mama que é escura, fria e não tinha circulação. É evidente. E o tratamento não existe. Ou seja, já tinha vestígios lá do câncer e dessa construção dessa doença lá, ó. Não vai se curar, não tem o que fazer. Então, isso se perpetua ao longo do tempo e está aí presente nos dias atuais. É tão interessante que tem gente que faz assim, aquela doença. Aquela doença feia. Aquela doença gente, feia. gente não pronuncia. Não pronuncia o nome. Né? Isso. Existe muitos mitos, muita coisa a ser trabalhada. Eu tenho até uma pergunta para te fazer, aí é uma coisa bem minha. Eu sempre ouvi que dentro desse meio da oncologia existem poucos enfermeiros envolvidos. Existe um buraco de profissionais aí que não consegue suprir a demanda. Isso é verdadeiro? Isso é verdade. Se você chegar hoje nos serviços especializados em oncologia, nem todos os enfermeiros que estão atuando são enfermeiros oncológicos. Por muitas vezes a gente termina tendo enfermeiros generalistas que estão lá atuando ou pessoas que estão de outras áreas de especialidade atuando lá. Não necessariamente conhecem o detalhe do cuidado daquela pessoa. E aí eu falo no contexto do aprendizagem, da formação em si. Ele aprende, eu gosto de dizer assim, aprende a trocar a roda do carro com ele andando. Mas aprende. Eu digo sempre assim, ó, a graduação ela é a nossa base, as especialidades ela abre nossos olhos, mas o nosso grande professor de cuidado é o paciente. Isso. É a pessoa que está sendo cuidada. E na oncologia eu digo sempre aos meninos, especialmente em algumas modalidades de cuidado, o paciente é quem vai ser o teu orientador. Por exemplo, no cuidado paliativo, quando você acha que você sabe de tudo, você não sabe absolutamente nada. Porque Jeane, ela é uma pessoa que ela tem uma identidade, ela tem preferências, ela tem particularidades que tornam ela uma mulher digna. Eu não vou conseguir entrar nesse universo sozinho se Jeane não me permitir entrar ali para cuidar dela. Porque o cuidado ali, nessa situação da paliação, ele não é para eu ter a alta de Jeane, para Jeane ir para casa ficar com a família dela. Não necessariamente. Isso até pode acontecer, mas eu sei que o meu cuidado não vai curar Jeane. O meu cuidado ele vai ajudar a Jeane a chegar a um determinado estágio da doença dela com conforto, sem sentir dor, sem ter outros... Se sentindo amparada se também, sentindo né? Jeane, Se sentindo na plenitude dela, de pessoa, de ser humano que ela é. Perfeito. Isso. É interessante. Eu lembrei agora de
da minha graduação em si, né? Como eu falei, eu entrei na enfermagem meio assim, caindo de paraquedas, porque eu não sabia nem da diferença, como eu comentei anteriormente. E eu temia uma situação de, por exemplo, chegar no campo de estágio e desistir da enfermagem por alguma coisa que eu vi e traumatizei. Porque eram muitas coisas que a gente ouvia. Olha, você vai ver coisa, é muito sangue, você não vai aguentar. Quando a gente entra na enfermagem, o pessoal faz, né, aquele terror do que você vai encontrar na assistência. E eu ficava, meu Deus, será que eu vou cursar anos da minha vida e quando chegar no finalzinho eu vou nadar e morrer na praia? Será que vai acontecer isso? E no finalzinho da faculdade, no último estágio, a gente tem um estágio supervisionado e eu fui para o Hospital do Câncer. Ai, que maravilha. Eu passei 3 meses na emergência do Hospital do Câncer. E foram mais outras colegas, só que cada um ficou numa área específica do Hospital do Câncer. Eu caí na emergência, uma amiga minha ficou na unidade de pacientes paliativos, outras em outras áreas que eu não me lembro exatamente. Mas o que também me destacou nesse período foi que essa minha colega que ficou na unidade de paliação, ela, infelizmente, né, nesse processo, ela desistiu do curso. Muito por conta do que ela viu. Isso há 10 anos atrás, né? Então, o que a gente está falando aqui de terem profissionais especializados é de extrema importância, é fundamental, porque vai ter uma visão diferente no cuidar, no olhar o paciente e vai inspirar outros profissionais a serem da mesma forma. Exato. Que talvez não tenha sido esse perfil de profissional que ela encontrou. É verdade. Né? Infelizmente, muito descasam justamente pelo paciente não ter mais cura. Isso. Né? E aí, infelizmente, é o que a gente vê na prática, né? Na realidade, basta, como ele falou, né, o resultado... Câncer, célula cancerígena presente ali. Tem mais nada o que fazer ainda. Tem mais o que fazer. Isso. Né? Eu estava vendo entrevista outro dia de um outro podcast que eu gosto muito de assistir e tinha ela era uma médica. E ela disse que quando foi lá, fez um exame e aí tinha no intestino diagnosticada com câncer. E aí ela foi conversar com o colega e ele disse, não tem o que fazer. Você está no estágio final. Ela disse, não é possível. Sempre há o que fazer. Não é possível, Sempre tem alguma coisa para fazer. E aí ela disse, vou atrás de outra opinião. E foi atrás de mais uma e mais uma. Disse, a terceira opinião disse, não, você não está no estágio final, a gente vai, isso aqui pode reverter. E ela se curou. Isso. Né? Então, assim, é por isso que eu falo, essa coisa da oncologia, quando você diz, especialista em oncologia, gente, massa, porque é um assunto que a população precisa tomar conhecimento. De que o câncer, ele não é esse vilão, esse assassino não. Cruel, sangrante, câncer acabou. Cura, câncer trata. Né? Agora, óbvio que a gente precisa também que cada um vá em busca desse cuidado pessoal. Porque, por exemplo, um câncer de colo de útero, a gente sabe que ele, ali no início, completamente curável. Exato. Né? Mas quando é que ela vai curar? Quando ela descobre. Quando é que ela descobre? Quando ela vai... periodicamente, dentro daquele prazo, fazer os exames, buscar. Então, você também precisa pensar no seu autocuidado. Eu tenho um raciocínio muito legal, assim, em relação a isso que você está dizendo, Jane, porque eu penso assim, existe já toda essa estigmação, essa construção social, esse estigma em relação ao que é câncer, adoecer e a possível sentença de morte que o diagnóstico dá para a pessoa que está recebendo ele. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que essa pessoa... ela está vulnerável em outras esferas da vida dela que impedem que ela tenha essa iniciativa. Exatamente. Às vezes ela tem uma vulnerabilidade social, ela tem uma vulnerabilidade de conhecimento, de informação, de amparo social, de apoio, de rede social. Então, assim, essas outras questões, elas podem tornar esse percurso, essa linha de cuidado ao câncer mais simples ou mais tortuosa, né? E aí, por que linha de cuidado? A pessoa pode se inserir muito rapidamente, fazer um tratamento precocemente e alcançar a cura, ou ela pode, por muitas vezes, por exemplo, como eu já vivenciei situações da pessoa ter uma vulnerabilidade socioeconômica, familiar e de apoio, que quando ela veio verbalizar a doença, as alterações que a doença estava trazendo, ela já estava no estágio tão avançado que estava trazendo prejuízo para a saúde mental dessa pessoa. Então, assim, pensar no câncer não é pensar só no tumor e no que vai acontecer após a identificação desse tumor. É pensar numa visão mais ampliada. Uma coisa mais holística, como falam, né? Numa visão 360 graus da coisa, sabe? Então, pensar, quem é a família,
o que é que essa pessoa faz na vida social dela, do que ela come, o que é que ela trabalha, onde ela mora, que nível de compreensão sobre a doença e sobre o seu autocuidado ela tem, que recursos de saúde ela tem buscado, ela buscou ao longo desse percurso. Então, tem muita coisa que tem que ser olhada, né? Envolvida, e aí é onde eu acho que a enfermagem se destaca. Porque a enfermagem ela consegue abrir o olhar e perceber tudo isso e como cuidar de tudo isso. Por exemplo, eu acho que, não diminuindo as outras categorias, mas assim, colocando a nossa como protagonista, porque é o que eu sei fazer e o que eu amo fazer. Quando a gente está com um paciente em paliação, a gente consegue virar diversas chaves. Porque a gente está ali perto, a gente conversa, a gente troca uma ideia, a gente, sei lá, estou fazendo um procedimento, não é fazer o procedimento e ir embora, a gente troca uma ideia, conversa, pergunta como está, cadê a família, cadê a pessoa, por que é que ele está sentindo, se ele tem alguém, o que é que ele gosta de fazer, a gente conhece a pessoa. E assim, a paliação, voltando para o tema, ela não é a dor, vou dar um analgésico, um corticoide, um opioide e vou curar essa dor. A dor, às vezes, nem é de característica física. Ela é uma dor que está associada, por exemplo, como eu já tive pacientes com crise álgica de dor, que era bomba de morfina de 4 em 4 horas, era resgate com morfina para esse paciente voltar a dar crise de dor e não conseguia reverter. E não era uma dor física, era uma dor social. E por que essa dor? Porque o cartão do benefício que ia fazer as compras da casa para a família não estava com a senha correta e isso impedia dos filhos ter alimentação naquela semana. Então, veja, não é uma dor que está associada a um sintoma que, do ponto de vista clínico, eu vou estar focado nele, segurado nele. Ah, você tem dor porque você tem um tumor. Não, eu não estou esquecendo quem é a pessoa que está ali. E eu não posso esquecer quem é a pessoa. Então, essa pessoa tem uma família que tem uma condição de renda, enfim. Então, todas essas histórias, eu digo que a enfermagem ela se destaca por isso, que a gente consegue virar essas chaves. Eu recentemente vi uma frase de Florence que eu achei fantástica, que eu até usei num aula da saudade recentemente, que existe cuidado sem cura, mas não existe cura sem cuidado. Exatamente. Né? Então, assim, não é porque ele está em paliação que a gente não vai deixar de ter cuidado. E, principalmente, o cuidado vai até o pós-morte. O cuidado, ele é olhar o paciente como um todo, é olhar para além do tumor, como você acabou de dizer, né? E a enfermagem, ela é realmente responsável por esse plano, né? Muitas vezes, os demais profissionais, não é desmerecendo os demais profissionais, mas eles fazem as atividades, as terapias e vão. A enfermagem é a que fica. Isso. E fica mesmo, viu? Fica tá ali assim. Bem do ladinho, de verdade. Então, a gente estava falando, né, sobre essa questão da oncologia e a gente, né, sai um pouquinho do foco do Diego em si, né? Ele falou que não era de Recife e aí você é de onde, Diego? Conte pra Vamos gente. lá, eu também sou meio nômade. Eu sou natural de Garanhuns, eu nasci em Garanhuns. Fiquei em Garanhuns até o final da minha adolescência e foi quando eu comecei a cursar a graduação. Então, eu migrei de Garanhuns para Belo Jardim. Eu fiz a graduação na faculdade em Belo Jardim. Eu sou da primeira turma de enfermagem de lá. Belo Jardim? Belo Jardim, interior do Pernambuco. Será que tem a foto da primeira turma? Tem, que eu fui outro dia lá, tava a minha plaquinha lá, até tirei foto com ela. Então, eu fiz a graduação lá. Quando eu terminei a minha graduação, eu tive uma parte do meu curso, que era o estágio curricular, a gente tinha opções na faculdade de fazer no interior, de migrar para Recife. Então, eu migrei para Recife, fiz todo o meu estágio curricular na rede de saúde aqui de Recife e voltei para o interior. Fiquei 1 ano em Garanhuns ainda, com a minha família. E aí foi quando eu fui para o lugar que eu vivo até hoje, eu sou apaixonado, que é Caruaru. Então, se você me encontrar por aí, perguntar, você é de onde? Eu vou dizer que eu sou de Caruaru, tá? Que eu adotei afetivamente. Tem que ganhar a cidadania, né? Falta... Fica a dica aí, prefeito viu? de Caruaru, por favor. Vou deixar aqui registrado. Tá filmado. Pronto. Aí eu digo sempre que eu sou de Caruaru, porque assim, toda a minha história como enfermeira, ela se desenvolveu com mais ênfase lá em Caruaru, até pelo tempo que eu moro lá, né? Já fazem mais de 15 anos que eu moro em Caruaru.
E aí eu tenho uma história em Caruaru de trabalhar em serviço de saúde, público, privado, instituição de ensino técnico, instituição de ensino superior. Então, eu sempre trabalhei como empreendedor, já tentei empreender na enfermagem também. Então, fiz várias coisas que a minha profissão permitiu fazer em Caruaru e, graças a Deus, todas elas deram muito certo. E atualmente você leciona lá ou aqui em Recife? Aqui em Recife. Eu sou professor da Universidade de Pernambuco. Sim, é verdade. Aí eu trabalho lá na FENSG, na Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças, que é a primeira faculdade de enfermagem do estado de Pernambuco, né? Isso, mais antiga. É, das mais antigas do estado. Isso mesmo. Então, e outra especialização que Diego tem é com relação à segurança do paciente. Isso. E assim, a gente hoje em dia vê muita situação, né, nas redes sociais, nos jornais, enfim, de, infelizmente, erros, falhas de profissionais. E, assim, essas situações acontecem muito pelo não cumprimento das etapas, que a gente sabe que existem as metas de segurança do paciente. Isso. E aí ele poderia aplicar, inclusive, essa questão da segurança do paciente até na questão da oncologia. Sim. A sua especialidade, ela vem implementar isso, né? Eu não sei se você leciona sobre o tema nas universidades. Sim. Enfim. Atualmente, você dá aula sobre que cadeira? Lá na universidade eu sou da área de Fundamentos do Cuidado. Mas aí eu ministro aulas de semiologia, semiotécnica, tenho uma participação na área de clínica médica, cirúrgica e na área de gestão e enfermagem, que é onde eu trabalho com outras colegas a temática de segurança do paciente. Eu não tinha formação na área, eu comecei a trabalhar com segurança do paciente em 2014. Eu trabalhei no serviço privado, lá de Caruaru, que teve a iniciativa de implementar os processos para acreditação hospitalar. E aí eu fui fui convidado para coordenar essa equipe. Então, na oportunidade, eu não conhecia, tive que estudar e fui fazer um MBA para dar uma abertura de olhares. Então, foi onde eu tive a oportunidade de aprender muito a respeito do assunto. Eu digo sempre, quando a gente fala de qualidade de segurança, a gente trabalha com expectativa. Todos nós temos uma expectativa quando a gente vai ser atendido no serviço de saúde. Então, essa expectativa é o que faz a gente dar qualidade ou segurança para aquele serviço. Por mais que existam normativas de funcionamento, que aí vamos pensar que isso é o obrigatório, seria o obrigatório, né? Algumas coisas podem sair da minha expectativa. E eu dizer que aquele serviço é bom ou é ruim. E isso não é só com serviço de saúde, não. É com qualquer coisa. Então, por exemplo, você sai no final de semana para almoçar com sua família, você vai para um restaurante que você entende que a comida é boa, que ela é barata, que você vai ser bem atendido, bem acolhido e vai sair satisfeito. Então, você escolhe por isso. É a mesma coisa com serviço de saúde. É um produto também, né? Isso. Ele é um produto que hoje a legislação no Brasil, a Constituição, nos garante como direito. Mas aquelas pessoas que podem, de repente, têm a condição, têm o privilégio de custear isso, elas têm a oportunidade de usar um plano de saúde. Então, vai muito disso. Então, a minha expectativa é, estou com dor, vou para o pronto atendimento, eu vou ser atendido bem, vai demorar pouco tempo, eu vou tomar a medicação e vou embora para casa. Só que não. E aí, algumas coisas que saem desse percurso de imaginário meu, ou do que a gente, enquanto enfermeiro técnico da área, né, formado para aquilo, a gente entende que é o correto, algumas coisas vão sair desse percurso. Sim. E essas coisas é onde quem cuida da segurança do paciente, gere esse processo dentro de uma unidade hospitalar, tem que começar a trabalhar. A gente melhora a segurança do paciente em uma unidade de saúde quando a gente entende a normativa, mas eu consigo trazer ela para a realidade do paciente. Perfeito. O livro traz tudo muito lindo, perfeito. É o cenário dos contos de fadas. Isso. Mas aí é onde o enfermeiro é importante. A gente tem que fazer aquele conto de fada funcionar na cidade do Recife, dentro das particularidades que nós pernambucanos temos. E dentro da realidade Do que daquele temos, ambiente hospitalar que está disponível. Do que temos, exatamente. Então, às vezes, as pessoas acham que fazer segurança do paciente é derrubar o hospital e construir outro novo. Não é. Nada a ver. É a gente repensar o que a gente faz. E aí, repensar aquela história. Mas aqui já faz tanto tempo que a gente faz desse jeito. É isso aí onde a coisa pega. E aí, qual a maior dificuldade que eu tive quando eu trabalhei com segurança do paciente? É essa mudança de cultura
que é cultura. Então, a forma de fazer as pessoas, quando eu entrava nos setores para falar da acreditação ou mudança, mas isso vai dar muito trabalho, isso não vai dar certo, isso vai, o paciente vai reclamar o tempo todo. Mas é persistir. É trabalho de formiguinha, como qualquer coisa nova. O novo vai incomodar, o novo vai tirar as pessoas da zona de conforto delas, mas a gente tem que ser resiliente e entender que o nosso papel é realmente incomodar. Então, se você gosta de incomodar, a área de qualidade e segurança é para você. Eu já ia justamente perguntar, né? Quais eram os desafios, né, nessa questão da mudança. Esses. Mas são muitos paradigmas que São. Quando você tenta mudar essa realidade, o pessoal já olha para você assim, dos pés à cabeça. O que você está falando, hein? Sim. Isso aí só funciona na sua cabeça, porque aqui não vai funcionar, não. Eu acho que uma dificuldade é essa, das pessoas entenderem a importância da mudança de hábito delas, da cultura delas. A segunda é a gestão hospitalar, não só da área de enfermagem, mas das áreas multi, e até a grande direção do hospital compreender que qualidade e segurança não é custo, é investimento. Isso. Eu estou investindo para que o meu hospital ele vá mudando aos poucos. E aí é investir em quê? É financeiramente para que a estrutura hospitalar seja melhor, que a condição de trabalho do funcionário seja melhor. É investir para que a consciência daquela pessoa que está trabalhando lá, ela mude em relação ao cuidado de quem está vindo buscar o serviço. Então, tudo isso vai mudando ao longo do tempo. Não é um processo que você começa com data marcada, porque você não vai conseguir. Não vai mesmo. Não tem data marcada. É mudança de cultura e isso demora. Olha, eu comecei a trabalhar com segurança do paciente em 2014. A gente acreditou o hospital em 2019. Foram 5 anos depois que a gente conseguiu acreditar. Eu acho que lá, hoje o hospital já está indo para o nível 3. Né? Quem hoje coordena é outro colega, Felipe, muito bom. Trabalhamos juntos. Mas assim... Foi um processo muito árduo, sabe? Um processo de descrédito para quem é você enquanto profissional. E assim, do que você está propondo, do que você está trazendo, da forma do trabalho, da gestão da qualidade, da segurança. Que ele não é um trabalho que é técnico, ele é um trabalho que é estratégico. Então as pessoas às vezes acham que quem trabalha no outro nível hierárquico, ele não trabalha mais do que eu. Porque, infelizmente, a nossa concepção de trabalho é o fazer. Isso. Né? É o pesado, é o braçal. Se você está lá na ponta, empurrando maca, pegando paciente, medicando, você trabalha muito. Exato. Se eu estou lá nos bastidores, garantindo que a condição que você está lá na frente melhore, eu não estou trabalhando, eu estou sem fazer nada. Então, tem muito disso nesse itinerário. Mas, assim, foi um período que me ajudou muito, sabe? A entender melhor o que eu podia, enquanto enfermeiro. Me abriu muitos outros horizontes. Eu consegui até empreender, depois que eu tive essa vivência. Me fez ter uma percepção diferente. Desculpa. Me fez ter uma percepção diferente do que é ser enfermeiro, do que é ser gestor na área da saúde. Como eu posso influenciar até os meus alunos hoje em dia. Como é que eu posso hoje trabalhar melhor com o estudante para uma concepção melhor de cuidado do que ele vai fazer lá na frente. Então, eu tenho um carinho muito grande pela área. Hoje eu não exerço ela. Fui colar nas minhas memórias. Mas serve, né, de apoio. Serviram. Foram lições muito boas que eu aprendi. Porque é a base de tudo. A segurança do paciente, ela está presente em qualquer área que você vai atuar. Isso. E até quando a gente está falando de reivindicar, por exemplo, os direitos da enfermagem, quando a gente fala de piso, quando fala de condições de repouso, tudo isso para melhorar a qualidade de vida do profissional que vai estar cuidando de uma vida. Isso. Eu não posso cuidar bem de uma pessoa, ter segurança de uma pessoa. Se eu estou cansada, eu estou suscetível a várias situações, pelo estresse, pelo cansaço. Um dos grandes pilares da segurança realmente é esse. Assim, quem faz o cuidado tem que ter também uma segurança. Sim. E aí a gente fala da segurança do paciente, o paciente pela segurança do paciente, mas vamos pensar, o que estamos garantindo para que essa segurança aconteça? Eu falo de enredo, de bastidor. O repouso, a remuneração. Por exemplo, hoje nós sabemos, acho que já é bem discutida a questão da remuneração, de carga horária semanal. Se isso fosse ajustado, será que nós não teríamos uma qualidade melhor hoje de atendimento? Isso. Eu tenho algumas percepções em relação a isso, mas isso daria muito pano para manga e ia ser muito polêmico. Gostamos de polêmica. Sim. Eu te fazer uma pergunta, eu fiquei curiosa. Você falou 2 vezes que teve a oportunidade de empreender, você empreendia? Empreendi até um tempo atrás. Eu trabalhei com consultoria.
Então, eu fazia consultoria para serviços de saúde, para implementar qualidade e segurança. E também fazia até pouco tempo atrás. Hoje em dia, eu não estou fazendo mais por uma questão de opção de vida. Consultoria acadêmica. Para pessoas que tinham vontade de entrar em mestrado, doutorado. É uma área que está forte. Eu fiz bastante consultoria e trabalhei com empresa. Eu tinha um microempreendimento onde eu fazia, por exemplo, consultorias para empresas, onde eu fazia diagnóstico empresas da área da saúde, tá? Então, eu fazia diagnóstico da empresa em relação às necessidades para a melhoria da qualidade, tanto do ponto de vista organizacional, do processo de trabalho propriamente dito, em algumas esferas da minha compreensão da parte financeira também. Olha aí. Eu trabalhei com isso já. Um leque de possibilidades. Mundo aí, né? A enfermagem pode atuar. Pode e sim. sem contar que tem também todo um processo aí, se a gente pegar uma oncologia, a gente tem um leque. Faz um negócio gigantesco. Pra manga. E o interessante, só te interrompendo, o interessante é que quando eu chegava nesses lugares que eu começava a fazer a consultoria, as pessoas achavam que eu era da área da administração de empresas. Parece, né? A gente trabalhando no escritório. Muitas vezes, menina, e às vezes assim, mas você fez administração aonde? Eu disse, eu nunca cursei administração de empresa. Sou enfermeiro. Eu sou enfermeiro. Aí as pessoas ficavam surpresas. Enfermeiro? Eu digo, eu sou enfermeiro. Enfermeiro falando de DRE, enfermeiro falando de gestão de custo. As pessoas não entendiam porque eu estava falando daquilo, porque era o que eu sabia por na isso época. que eu digo que a enfermagem é uma profissão maravilhosa. Porque a gente é um pouquinho advogado, um pouquinho administrador, um pouquinho psicólogo. Porque a gente atua em tantas vertentes, assim, que a gente não pode, né? Tem aquele ditado popular, e aí, se eu puder depois na edição vocês cortam. De peido da fogueta a gente entende. Eu vi uma professora da faculdade que ela dizia que enfermeira é feito bolacha em todo lugar se acha. É esse jeito. Gente, ó, a conversa tá tão boa, mas a produção falou aqui no meu ouvido que estamos chegando ao momento final do nosso entrevista. Poxa que vida. peninha. Mas antes, a gente quer dar um presentinho pra você, um mimo, para não esquecer. Amo Produção. Amo presentes. Olha aí. Tchan, 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 tchan. Isso é um mimo, né? Um mínimo que a gente pode fazer agora pra vou agradecer. fazer inveja ao meu amigo Igor, Eita! que ficou aqui fazendo um monte de propaganda, porque ele Marketing. tinha ganhado a dele. Tá vendo? E eu agora tenho uma, Igor, também. Mas detalhe, abra a sua. Eita, Igor, olha. Especialíssima 2025, 2.0. A minha- A sua de 2000 2025. E 25, a de Igor é da edição passada. Já não tá mais. Então, Igor, olha, Olha que aí. coisa linda. A minha canequinha vai ficar lá na universidade comigo todo dia, só eu exibindo assim, ó. Tá vendo? Aí quando eu tirar foto com ela, eu vou te marcar também, vai tu ver. Marca a gente também. Vou marcar todo mundo. Gente, amei estar aqui com vocês, amei tudo. E a gente quer realmente agradecer vocês que vieram, né? Disponibilizaram aí do tempo, que não é fácil. Como a gente falou, a enfermagem ela tem tanta atribuição que nessa correria, esse momento aqui para conversar, nosso objetivo aqui com o nosso podcast é trazer protagonismo. Então, estamos trazendo aqui, Diego, né, para os demais enfermeiros que estão nas nossas redes sociais, né? E a gente queria que você trouxesse uma mensagem, né, para os enfermeiros do futuro, que já estão atuando na área. O que é que você deseja, né, para essa enfermagem que está aí assistindo a gente? Eu espero que a enfermagem se torne para vocês o que ela se tornou para mim. Durante muito tempo, eu achava que a enfermagem era só a minha profissão. E depois do tempo passando, você ir vivendo e amadurecendo, eu entendo hoje que a enfermagem é minha missão de vida. Como Nossa. professor, como o que eu faço na minha vida. E lá no começo eu até me emocionei quando eu disse assim, eu sou o que eu sou hoje e tenho tudo que eu tenho graças à enfermagem. Então, eu entendo isso que é a minha missão de vida. Então, pense comigo. Se você hoje percebe a enfermagem da sua maneira, seja ela qual for, entenda que isso é a chave para a sua mudança de vida. Entenda que aquilo ali está persistindo na sua mente, no seu pensamento, no seu dia a dia, porque essa é a chave para você chegar onde você quer chegar sendo enfermeiro. Então, por exemplo, eu quero muito ser enfermeiro auditor, mas eu não sei por onde eu vou começar. E eu estou dando um exemplo aqui aleatório. Pense, se aprofunde, pense que a grande resposta ela está no seu dia a dia, a resposta já está com você.
Só basta você parar um tempinho, pensar, encarar isso como uma realidade, seja um sonho ou não seja, seja uma coisa que de repente do nada apareça, mas é a chave para a sua mudança de vida. A enfermagem vai fazer a sua vida mudar. A enfermagem vai fazer você ser muito feliz. E nesse percurso, pense em ser feliz. Porque, ó, bem material, ele vem e vai. O que a gente leva dessa vida que a gente está vivendo aqui é o que a gente sente, é o que a gente aprende, é o que a gente convive com as outras pessoas, é essa troca. Porque pense comigo, carro, você comprou um carro novo, vai ali bater o carro, não tem mais carro para nada. Não é não? É verdade. Acabou-se tudo. Então tem que pensar assim, ó, o que te faz feliz hoje? Como enfermeiro, como profissional, até você que está na graduação, está no seu curso técnico, estudando. O que é que lhe faz feliz? Essa é a chave para a sua mudança de vida. Pense nisso. Então essa é a minha mensagem para vocês que estão nos assistindo. Maravilha. E muito obrigada pela escuta. A gente que agradece Feliz mais estar uma aqui. vez de ter recebido você aqui nesse espaço. E você que nos assistiu até agora, vai lá, curte, compartilha, Isso. divida esse conteúdo com aquela pessoa que você sabe que precisa muito ouvir isso. Ela está ali na dúvida, não sei se eu vou para a enfermagem, se eu não vou. Vem cá, escuta aqui esse conteúdo que tu vai se decidir rapidinho para a enfermagem. Vem ser feliz com a gente. Bem isso. Mais uma vez, obrigada. Ah, E a eu gente que agradeço. deixa aqui, né? Nosso, até breve, até Então, logo. Até o próximo episódio, gente. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.